E nós estamos de volta com o Ver Mais. Vamos falar de saúde. A meningite. A meningite é uma doença que causa muitas dúvidas nas pessoas, né? Isso porque existem várias delas. E para falar sobre isso, eu estou recebendo agora a infectologista, a doutora Simone Bonafé. Tudo bom, Simone? Tudo bem, Rose? Antes a gente tem umas perguntinhas na rua, mas vamos explicar o que é a meningite, né? Muita gente... Então, a meningite, na verdade, é a inflamação das meninges. A meninge, ela recobre todo o sistema nervoso central nosso. Então, ela vai recobrir o cérebro, vai recobrir também a coluna cervical, né? A coluna cervical, torácica, né? Toda a medula, ela vai estar recobrindo. Então, quando a gente tem a inflamação desses folhetos, que é o que causa a meningite. E né? E é uma pode ser infecção, contagiosa, exatamente, contagiosa, pode ser muito grave. Algumas meningites são mais benignas, outras são bem graves, podendo levar o paciente até a morte. Mas nós temos uma perguntinha na rua. Vamos primeiro para a primeira pergunta? Boa tarde, meu nome é Fernando, moro em Sarandi. Eu gostaria de saber se ficar em ambiente fechado pega meningite? Sim, alguns ambientes, a gente fala que os contatos íntimos, o que seriam os contatos íntimos? Aquelas pessoas ficaram mais do que 6 horas com a pessoa que tem uma meningite num ambiente fechado, sem nenhuma ventilação. Então, assim, a gente sabe que não são todas as meningites que se pegam dessa maneira, mas a gente sabe principalmente as bacterianas, né, causadas pelo meningococo, que a gente sabe que pode ter. Então, esses pacientes, né, essas pessoas que ficarem em contato íntimo com os pacientes, eles vão precisar receber medicação para que não passem para outras pessoas essa infecção. Quando eu estudava, isso já faz um tempinho, né, que eu morei no pensionato de freiras com uma amiga minha, ela pegou meningite. E ela não sabia que estava com meningite. Aí, quando já fez o exame e detectou, eu fui fazer os exames também, porque a gente dividia um quarto, né, e tomar medicação, mas graças a Deus não... Não é porque você entrou em contato que você vai fazer, né, a meningite, vai ter a doença. Mas, assim, a gente toma alguns cuidados, né? O que acontece, às vezes, quando é uma meningite muito grave, eu costumo brincar assim que no hospital, desde a pessoa que abriu a porta, a enfermeira que viu passando, auxiliar que cruzou o caminho, todo mundo vai querer tomar medicação. E não é isso. A gente dá para alguns casos específicos, para algumas pessoas apenas. Mesmo porque essa profilaxia não impede de você ter a doença. Ela vai impedir de você propagar a doença. Né? O que vai fazer você ter ou não é o seu sistema imunológico. Então, assim, a gente acaba fazendo sim, existe sim, é contagioso, por isso que o paciente acaba ficando em isolamento até mesmo no hospital. A gente tem pergunta no WhatsApp, depois a gente vai pra rua, é a Andréia, né? Um beijão pra Andréia, mandou um WhatsApp, parece que tem a filhinha dela de 3 anos, ela já vacinou contra a meningite. Tem que ter mais vacinas ou é uma? Quanto que ela tem que fazer agora com 3 aninhos? Na verdade, tem vários tipos de vacina, né? Dependendo do agente infeccioso que vai causar. O mais comum, o meningococo, o pneumococo e o hemófilos, que todos esses estão contemplados no calendário vacinal. Né? Então, assim, se ela levou, a neném dela está com o calendário em dia, provavelmente ela já tem todas essas doses. Algumas outras, por exemplo, o meningo B, ainda não está no calendário vacinal infantil, mas você pode dar numa clínica particular. Então, assim, se ela tiver condições, seria interessante ir até essa clínica para dar uma olhada no calendário vacinal e ver se está faltando, se tem alguma outra vacina que ela também pode estar fazendo. Mas com 3 aninhos, dessas que o governo está dentro do calendário, já está tudo certo. Ela tem que ter tomado as 3. Ela já deve ter, já tomou, né? A meningocócica, já tomou a pneumocócica e já tomou hemófilos antes até de 3 anos. Então aí tá certinho, Andréia. Vamos para a segunda perguntinha na rua? Oi, eu sou Maísa de Sarandi. Eu queria saber quais os sintomas da meningite. Cansaço é um sintoma. Então, a gente fala que tem a tríade clássica da meningite, né? O que seria isso? Dor de cabeça, febre e vômito. Né? Então, assim, se a gente tem uma pessoa que tem muita dor de cabeça, começa a ter vômitos, e não é aquele vômito assim, tô enjoada e depois vomita. Na verdade, a pessoa tá tecnicamente assim bem, de repente ela vomita, e é o que a gente chama de vômito a jato. Né, que ele é causado pelo próprio sistema nervoso central. E febre alta. Mas por isso que tem que procurar um médico logo, porque às vezes também febre alta, vômito, pode ser alguma outra doença, pode ser né, qualquer outra doença. Mas aí na verdade essa é a tríade clássica, mas quando a gente vai fazer o exame físico no paciente, a gente percebe que ele tem a rigidez de nuca, então o médico faz aquele examezinho de levantar a cabeça, por exemplo, da criança ou mesmo do adulto, e ele tem uma certa resistência quando você faz isso. Cansaço tem. Pode ter cansaço, pode ter manchas no corpo, tá? Mas assim, via de regra, febre, dor de cabeça e vômitos, tem que se pensar em meningite, tem que ser avaliado por um médico, pode ser que não seja nada, mas pode ser tá começando o quadro de meningite, pode piorar em pouco tempo. Acho que nós temos mais uma perguntinha na rua, vamos lá? Oi, meu nome é Débora e moro em Sarandi e eu queria saber como a gente faz para se tratar, como seria o tratamento da meningite.
Então, a meningite, assim, dependendo do agente etiológico, tem um tratamento. O que a gente mais conhece é a meningite que é causada por doença bacteriana. Então, assim, essa meningite que o paciente fica internado, recebe antibiótico no hospital, muitas vezes acaba indo para a UTI. Tá? Se for uma meningite viral, é um quadro muito mais benigno. Então, o paciente, na verdade, pode até ficar internado, mas geralmente fica em quarto, não vai para a UTI. E ele vai receber mais medicação sintomática para melhorar a dor de cabeça, melhorar a náusea, né, melhorar o enjoo, o vômito que ele pode ter. E as meningites fúngicas, que já é um quadro bem mais arrastado, que também vai precisar de medicação, né, o antibiótico próprio para aquele fungo, né, e que é um quadro assim que ele é bem mais difícil, mas a gente só encontra em pacientes com alguma imunossupressão, não é o mais comum. Tem mais uma perguntinha. Elira? Elira de Maringá, um beijão, tá, Lira? Ela disse assim, pergunta pra doutora, por que tá tendo esse surto de meningite agora em Maringá? Então, provavelmente porque as pessoas não estão vacinadas, né, de maneira adequada. Então, a gente sempre pede para que preste atenção. Pacientes adultos, adultos jovens, pacientes idosos também têm indicação de fazer a vacina. Idoso é perigoso ter meningite? Idoso é perigoso, sim, né? Tanto que a vacina para o pneumococo, ela tem que ser dada, né, para os idosos. A gente sabe que nem sempre está disponível na rede pública, mas aquelas pessoas que têm condição de fazer a vacina, vale a pena fazer a vacina, porque é uma doença que você não precisaria ter. Né? Eu acho que eu acabei te perguntando se ia terminar de falar o tratamento, não estava? Eu acabei fazendo a pergunta, vamos voltar então. Na verdade, do tratamento, é aquilo que a gente falou, provavelmente vai sim para o hospital, o tempo de internação vai depender do agente, e eu ia falar da vacina, que foi o que você perguntou em seguida, né? Que algumas meningites a gente pode prevenir, a gente pode estar tomando a vacina. Então, não só criança, adulto jovem e mesmo idoso. A gente pode ir lá, por exemplo, eu hoje já tomei vacina, né? Eu posso chegar numa clínica, porque na minha idade já não é mais, né? Não está no postinho, e pedir para tomar uma vacina. Claro, você pode. Isso é o ideal, Simone? É o super ideal, é o que eu sempre recomendo. Qualquer paciente que vai no meu consultório, eu sempre falo como tomar as vacinas, existe essa vacina, outra vacina, tudo que a gente pode dar que você não precisa ter, eu acredito que é melhor vacinar, entendeu? Do que você realmente ter uma doença que pode trazer problemas lá na frente. Né? É Isabela, né? Um beijão pra Isabela. Ela disse assim, pergunta pra doutora que eu tenho essa dor de cabeça constante e forte, não tá acompanhada de vômito, pode ser um sinal de meningite? Só dor de cabeça muito forte? Olha, até pode, mas assim, não é o comum, tá? Ela vem com outros comemorativos, né? Então, assim, seria interessante ela passar por uma avaliação com o médico, né? Para saber como que é essa dor de cabeça dela. Provavelmente deve ser mais uma cefaleia, né? Uma migrânia, do que mesmo uma meningite, mas eu acho que ela precisa de uma avaliação médica, sim. Ó, tem mais uma perguntinha. A Sônia do Sarandi, beijão, pessoal do Sarandi. Ela disse, doutora, meu filho tem 11 anos, já teve meningite. De vez em quando ele tem dores de cabeça. Isso pode ter sido uma sequela, pode ter meningite de novo. O fato de você ter tido meningite uma vez não quer dizer que você nunca mais possa ter. Você pode ter sim, porque como eu te falei, são vários tipos de meningite, né? Vários tipos de bichinhos que dão a meningite. Então, se você teve por um, você pode ter por outro. Não é o mais comum. Essa cefaleia dele tem que ser sim avaliada. Não é comum a gente ficar com cefaleia residual pós-meningite. Tá? Geralmente as sequelas que a meningite deixa são um pouco mais assim graves, né, dependendo do bichinho, ou ela vai uma evolução benigna que passa. Agora eu também acho que vale a pena levar ele para ter uma avaliação um pouco mais complexa, né, do que está acontecendo. Porque ter dor de cabeça todo dia, independente de não ser uma meningite, ser qualquer outra, não é bom, né? A dor de cabeça assim, acaba limitando a gente. Ele provavelmente deve ter no futuro dificuldade para estudar, né? Porque não consegue se concentrar pela dor. Então seria interessante uma avaliação para ele do que está acontecendo.